Gostaria de voltar a falar sobre os gargalos. Aí você está me falando que o gargalo não é o técnico especificamente, que dependendo do tamanho do projeto, você vai ter toda uma equipe ali, inclusive com o auxílio de consultores externos. O gargalo está então na quantidade de pessoas no IEMA, a qualidade das pessoas que entram no IEMA, ou talvez até na infraestrutura tecnológica. Por que o IEMA demora tanto a conceder uma licença ambiental? A gente começa essa discussão falando de recursos, né? Sempre. Entendo que recurso é sempre um gargalo para esses processos e para essas análises que ainda são efetivamente minuciosas e feitas uma a uma por leitura de documentos, por documentos longos, por documentos de complexidade técnica, né? E diversidade de conhecimento. Então, o recurso humano sempre traz essa imagem de gargalo e é efetivamente um gargalo. Repito que nós passamos por concurso público no IEMA recentemente e temos um reforço trazendo melhoria nesse processo. Entendo que outra questão é a diversidade de atividades e a vocação para cada atividade, né? É notório que no estado do Espírito Santo nós temos uma vocação para atividades na região costeira, né? Para aproveitamento dos recursos marinhos, a vocação geográfica do estado. Isso faz com que, por exemplo, para projetos de descomissionamento e portos na costa do Espírito Santo, a gente tem uma demanda muito grande para a equipe que hoje atua nessa área, né? Considerando os portos que já funcionam, os portos que estão em implantação, e a gente tem um vetor de implantação de portos em Aracruz, que é notório, e os portos que se desejam implantar. Todos esses, em todas essas fases, são analisados e acompanhados pela mesma equipe. Então, aí, para mim, se caracteriza um gargalo, uma demanda de estruturação, uma demanda de estudo de eficiência nos processos, né? E, ao mesmo tempo, de estudo de eficiência nos processos que estão fora do órgão, no que tange a qualidade dos estudos, no que tange a objetividade dos estudos apresentados, dos atendimentos. Então, como nós temos diversos atores, diversos fatores que caracterizam a carga para uma equipe, e aí eu exemplifiquei uma equipe, né, dentro de várias, dentro do órgão ambiental, a gente tem uma complexidade na solução do que nós identificamos externamente como gargalos, né, do que nós identificamos externamente como dificultores. Embora a gente já identifique, por exemplo, na legislação ambiental, uma boa vontade muito grande de acelerar esse processo por meio da redução do prazo de análise de EIA-RIMA de 12 meses para 10 meses, né? A gente vê iniciativas, por exemplo, de grupos conjuntos, como o CAPLA no estado do Espírito Santo, que visa identificar uma fila de projetos prioritários, entendendo o impacto social, o impacto econômico deles, né? Desses projetos, desses empreendimentos, visando priorizar projetos, aumentando a objetividade da análise. Então, existem iniciativas que estão sendo colocadas, que já têm alguns resultados, que podem trazer redução dessa imagem de gargalo e de prazos excessivos dentro do licenciamento ambiental. Albertoni, explica para a gente aonde que termina a função do IEMA e começa a do IBAMA. Aonde que está essa fronteira? Que tipo de licença ambiental é concedida pelo IEMA e que tipo de licença ambiental é concedida pelo IBAMA? A legislação brasileira traz os entes como igualmente responsáveis e acaba por considerar porte e abrangência dos impactos como critério de divisão, de resposta a essa pergunta que você me fez, Carlos. Então, quando a gente tem abrangências para além dos estados de impactos ambientais, essas abrangências para além dos impactos, visando possíveis conflitos entre estados, ela é executada pelo IBAMA. Então, como o licenciamento... no caso, a tragédia do Rio Doce, por exemplo. Como a tragédia do Rio Doce, por exemplo. Então, o IBAMA, como órgão maior, né, da União, ele vai analisar os empreendimentos que têm impactos abrangentes para além dos estados. E quando os impactos estão restritos aos estados, os órgãos ambientais estaduais têm autonomia e gestão sobre essa avaliação. E ainda quando, para alguns casos de baixo impacto,
a influência fica restrita ao município, o próprio município tem autonomia para fazer esse licenciamento. Ou seja, tá? a questão é apenas geográfica. A questão não é apenas geográfica. A geografia do impacto. Geografia do impacto, mas geográfica. Esse é o princípio básico, né? E para além disso, algumas sinalizações relacionadas a porte também indicam que o licenciamento seja federal e não estadual, né? Então, terminais portuários que têm um transporte de carga acima de 150 milhões de toneladas ano. Esse licenciamento é federal, não é estadual. Linhas de transmissão que têm capacidade acima de um patamar. Esse licenciamento é feito pelo órgão federal e não pelo órgão estadual, mesmo com abrangências estaduais de impactos, tá? Então, é um conjunto de fatores que visa tomar essa decisão e reconhecer a competência do órgão ambiental para fazer o licenciamento.